Bem, hoje a gente vai concluir a série A Vida que Você Sempre Quis e que Deus Sonhou para você. Quantos aqui ainda se lembram de alguma coisa que a gente ministrou sobre isso, sobre romper com algumas questões, como por exemplo a pressa, estabelecer a meditação na palavra de Deus, oração e jejum e tantas outras coisas que são princípios e disciplinas espirituais. Hoje a gente conclui com um tema que eu acho que é muito importante para a vida como um todo. Mas eu quero introduzir essa conversa levando você, na companhia do pastor Marcelo, a um ambiente de corrida. Que tal, Marcelo? Um ambiente de corrida. Marcelo é corredor. Tem alguns outros aqui na igreja que também fazem esse tipo de maneira de lidar com a vida, né? Já correm, são mais fitness, são atletas. Tem amigos meus que fazem maratona. Você talvez não saiba disso. O pastor Sérgio Elias, que pregou aqui domingo passado, é maratonista. Então correu já 42 quilômetros algumas vezes. Eu só de carro, né? Eu faço o circuito de carro, porque a pé, a minha força, o Marcelo já viu, eu faço uma corrida por ano de 5 quilômetros aqui na Barra, que é assim, os primeiros 100 metros eu corro velozmente como um cara muito competente, depois eu ando o resto dos 5 quilômetros todinho, com a língua chegando a parecer uma gravata, tão doendo tudo, mas eu chego no final, pelo menos. Mas pense na corrida, pense, para que você seja capturado pela imaginação, vamos pensar na São Silvestre, que é a corrida de final de ano lá em São Paulo, e a gente tem uma multidão de pessoas que estão lá na linha de largada. E ali tem gente de todo tipo, né? Tem gente de todo tipo. Todo mundo alegre, festivo, conversando, brincando, gargalhando, com fantasia. Corre o Papai Noel, corre a Rena, todo mundo corre ali fantasiado, bota todo tipo de roupa, de fantasia e se aventura naquele negócio. Mas tem uns que são a elite, que estão lá correndo e que vão correr também, e que a gente sabe que um deles, um africano daqueles, vai ser o campeão, vai ser o ganhador do negócio, porque eles são habilitados até fisicamente para isso. Corridas de longo alcance, corridas que precisa de preparação. Na hora da linha da largada, irmãos, é uma festa, é uma alegria, mas depois as fantasias vão ficando pelo caminho, os sorrisos vão se transformando em rostos mais fechados, aquilo que era uma festa se transforma numa dor, e a vitória maior não é chegar em primeiro, é simplesmente chegar. E quantos, não é, Guto? Começam, mas não terminam. E esse tem sido o drama de muita gente no que diz respeito à sua vida cristã e espiritualidade. Há muita gente que a gente vê na linha da largada e é uma felicidade, uma alegria, uma empolgação, querem mudar o mundo. Porém, com o transcorrer da prova da vida, da jornada da existência, da caminhada, da experiência humana, as pessoas vão parando pelo caminho. Quanta gente teve momentos tão extraordinários, tão lindos, tão festivos no início, mas não conseguiram trilhar a carreira e a corrida e não conseguiram chegar ao final nessas corridas. Quantos o Marcelo já deve ter visto parando no meio do caminho, não aguentando? O Dalson também, que é corredor, o Guto, que além de corredor é preparador físico e cuida dessa área, e outros aqui, irmãos. Quanta gente começa bem, mas não consegue minimamente terminar. É disso que nós vamos tratar hoje, numa questão muito importante, de uma palavra muito preciosa e que deve ser guardada no nosso coração para que a gente viva a vida de maneira integral e poderosa. Perseverança. Diga para a pessoa que está perto de você, se você consegue, tenha perseverança. Tenha perseverança na vida, diante das situações, diante das crises, diante das dores.
Perseverança é a virtude pela qual nos tornamos cada vez mais capazes de honrar compromissos assumidos para durar a vida inteira. Vou repetir. Perseverança é a virtude pela qual nos tornamos cada vez mais capazes de honrar compromissos assumidos para durar a vida inteira. Honrar compromissos quando fazê-lo fica difícil. Vamos ao texto bíblico primeiro de hoje. Abra comigo, por favor, sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. E eu vou ler aqui para vocês alguns versículos desta carta e depois nós vamos avançar na direção, mas tenha tranquilidade, nem de perto chegará a 1h30, fique tranquilo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. E ele conclui dizendo: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O cerne dessa palavra, que abrange a questão da disciplina e que trata da perseverança como alguma coisa muito importante para a jornada da vida. E aqui a gente precisa se lembrar de algumas questões nossas em particular. Quantas coisas que nós começamos e animados, como no linguajar do nosso tempo, cheios de gás, e desabalamos na carreira e corremos, e de repente nós nos sentimos como que paralisados, sem ânimo, com vontade de parar. E quantas vezes nós paramos, nós desistimos, nós ficamos como que reféns dos nossos sentimentos, e ao invés de caminharmos na direção daquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, para a perseverança que vai nos conduzir a um lugar em Deus, a gente acaba tropeçando nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, e deixamos com que isso nos atrapalhe e nos impeça até de chegar ao final. É muito importante ter um bom começo, é muito importante começar bem, mas talvez a grande meta da vida seja terminá-la de maneira adequada. Como eu termino conta muito em relação à minha vida, e para isso eu preciso
absolutamente guardado no meu coração a condição de entender a perseverança como um elemento fundamental, seja ele para a vida de um estudante, seja para a vida de um profissional, seja para qualquer que seja uma área ou aspecto da vida, também a vida conjugal. Muitas vezes nós estamos vendo casamentos ruírem por conta da falta de perseverança. Nós estamos vivendo um tempo sociológico em que a felicidade acabou se tornando como uma espécie de alvo absoluto da vida, e as pessoas vão sendo tomadas por esse senso de necessidade, de felicidade constante, como se fosse alguma coisa que a gente pudesse controlar especificamente, e a gente acaba achando que por não sermos felizes nós temos o direito a essa felicidade, e a gente começa a romper com certos valores, certos princípios, certas questões da nossa vida, e a gente acaba deixando que coisas tão importantes, tão estruturadas na nossa caminhada, sejam roubadas de nós, sejam levadas de nós, sejam por uma situação que de fato foge até do nosso controle, ou até mesmo por uma decisão pessoal de parar com alguma coisa que de fato nós deveríamos levar adiante. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar nessa questão da perseverança, porque os nossos dias são dias muito difíceis, meus irmãos. Nós vivemos dias muito difíceis, muito trabalhosos, dias de antagonismos radicais, dias de beligerância de toda a natureza, dias de uma espécie de, para os mais jovens inclusive, uma espécie de enfastio intelectual, e eles se enfastiam muito rapidamente com qualquer coisa, e aí vão atrás de novidades. Nós estamos nesse aspecto um pouco parecido com os atenienses, segundo a Escritura, que gostavam e queriam e viviam a partir das novidades que viriam. E a gente, como sociedade, tem se transformado nessa angústia, dessa avidez por novidades constantes. A gente fica em busca disso o tempo todo, e a gente esquece que, de fato, algumas coisas precisam ser resguardadas. Nós precisamos perseverar até o fim, até diante das dificuldades mais agudas. Eu e você precisamos perseverar, ir até o fim. Mas você me perguntaria, como é que a gente consegue uma coisa desse nível? Como é que a gente alcança isso? Como é que a gente desenvolve perseverança na vida? É só o desejo? Eu vou falar, Senhor, me ajuda aí, me dá perseverança? Ou existe alguma coisa que pode nos levar a viver essa perseverança, a que ela desenvolva-se na nossa vida? Por exemplo, isso atinge muita gente, muitos jovens e até muitos idosos e adultos também. Quando a gente começa alguma coisa, os mais jovens, eles começam uma largada da vida, assim, por exemplo, num curso universitário, é isso que eu quero, e vai com força naquela direção. Quando chega na metade do caminho, fala, poxa, não é isso que eu quero. E muitas vezes, ao invés de concluir um ciclo da vida, interrompe o ciclo para começar outro ciclo. E nós vamos transformando-nos em uma sociedade de ciclos e ciclos e ciclos descontinuados constantemente. E isso tem repercussões na vida cristã. Quantas vezes nós começamos e dizemos, vamos fazer isso agora, e no dia 31 é o dia propício para isso. Ou seja, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso, esse ano todo dia, tal hora eu vou orar. E logo no primeiro mês, todos aqueles votos, todas aquelas palavras já caíram por terra, já se parou, já não prossegue mais, já não tem perseverança, já não tem. E a gente vai ficando como que refém dos sentimentos cotidianos. A gente vai ficando meio frustrado, meio enfraquecido, mas Deus tem uma vida extraordinária para a vida de cada um de nós aqui. Mas nós precisamos aplicar a perseverança à nossa prática da vida. Dedicação, perseverança, e fazer isso com determinação na nossa história. Mas como é que a gente pode desenvolver a perseverança? E aqui eu sei que não vai ser uma coisa agradável. Vá comigo a Romanos, capítulo 5. E você vai ver que há um caminho para ser perseverante. Romanos, no capítulo 5, diz assim, eu vou ler alguns versículos antecipados.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos, escute bem, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Portanto, a tribulação é a fábrica da perseverança na nossa história, na nossa vida. Mas há uma questão muito significativa nisso, porque nós, como sociedade, temos nos tornado avessos às tribulações. Nós temos rechaçado as dificuldades e temos abraçado o hedonismo como sociedade. Nós temos nos tornado, de certa forma, amantes dos prazeres. Nós queremos uma vida que me traga benefícios a ponto de eu sentir coisas positivas diante dessa vida. Eu quero alguma coisa que me traga prazer. Eu quero alguma coisa que me traga satisfação. Eu quero alguma coisa que me traga um bem-estar completo. Eu quero me sentir bem todo dia, toda hora. Eu não posso ver coisas desagradáveis na minha história. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai pontuar um caminho que muitas vezes nós estamos fugindo. Aí a gente constata uma sociedade sem compromisso, uma sociedade não perseverante, e a gente fala, por que isso está acontecendo? A gente quer analisar, e a gente começa a analisar as estruturas sociais, a gente começa a analisar os fundamentos educacionais, pedagógicos, a gente começa a olhar para a sociedade e dizer, mas por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? É porque nós nos tornamos refratários às tribulações. Nós nos tornamos refratários às coisas que vão formar e forjar em nós o caráter para ser aprovado diante de Deus, para que a gente viva plenamente. Então, nessa manhã, uma das coisas que eu gostaria que você, de fato, levasse para casa para refletir e pensar, é que a palavra de Deus está nos chamando a acolher e a abraçar as tribulações como elemento fundamental da vida de perseverança. Abraçar as tribulações como quem vai ser construído e edificado pelos momentos adversos da vida, sabendo que Deus não nos permite ser tentados e provados além das nossas capacidades de resistência, porque Ele é um Pai amoroso. Mas todo mundo sabe, e aqui eu vou usar a figura do Guto, que é um professor já categorizado de educação física, para trazer isso. A única forma, Guto, para que os nossos músculos sejam preparados para enfrentamentos mais agudos, é fazer o contrário do que o músculo quer. É isso ou não, Guto? Então eu preciso, de alguma forma, contrariar a vontade do meu corpo para que eu atinja objetivos. A tribulação tem essa finalidade na nossa vida. Mas se eu ficar todo dia tentando fugir da tribulação, tentando fugir do problema, tentando fugir da dificuldade que Deus muitas vezes permite chegar na minha vida, eu vou me atrofiando, eu vou me apequenando. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista com o nosso astronauta, o ministro, que eu esqueci o nome agora, hein? Marcos Pontes, exatamente. E ele falando que nessa viagem, fez de 10 dias, eles têm que fazer exercícios físicos constantes na nave, por causa da baixíssima atuação da gravidade na nave, porque os músculos vão relaxando, e as coisas vão ficando assim. Então, quando eles voltam se eles não estiverem minimamente trabalhados nos seus músculos lá, eles voltam, como há um alongamento até da coluna vertebral no espaço, quando eles voltam e encaixa o peso da gravidade pode ter hérnia de disco. Ele está ficando surdo. Vocês acreditam nisso? Ele está ficando surdo por causa disso. Porque existem questões para nós que a gente pensa assim, ai meu Deus, isso está me atrapalhando tanto, essa dificuldade, Senhor, por que o Senhor está deixando isso aqui?
deixa eu falar uma coisa a você. Quando a gente entende que a tribulação tem um lado benéfico para nós vamos acolher essa tribulação, vamos abraçar, vamos trazer para perto de nós e vamos dizer: Senhor, usa essa dificuldade, usa essa questão para que eu me torne quem o Senhor quer que eu seja, para a glória do teu nome. Porque todos nós nascemos com um propósito diante de Deus, e para cumprirmos esse propósito a gente precisa estar, eu vou usar uma palavra aqui, marombado no espírito, marombado na alma. A gente precisa estar forte por dentro. E nós somos uma sociedade que escolheu ser forte por fora. A gente vê os caras tudo assim, fortão, parecendo um sapo boi, né? Um sapo cururu na beira do lago. E assim, todo mundo assim. As meninas, tem umas meninas que tem umas coxas mais grossas do que eu todinha aqui assim. Tanto. Aquele negócio, eu falo, meu Deus, mas por dentro são palitos. Alma frágil. Qualquer sopro quebra. É uma decisão da sociedade contemporânea que nós convivemos. E a gente precisa decidir. Não é que a gente vai, então vou ser forte por dentro e por fora só. Não, equilibra isso. Dá uma corridinha, igual mais. Levanta uns pesos, dá um jeito. O David faz isso, pastor David está lá na academia, lá, ajeitando lá. Mas também faça isso por dentro. Acolha a tribulação, a dificuldade, o momento difícil, porque ele está tendo um elemento fundamental para a formação daquele homem, daquela mulher que Deus criou para você ser e cumprir esse propósito extraordinário nele. Você pode dizer amém por essa palavra? Muitas vezes nós estamos sendo os nossos próprios algozes nisso, e nós precisamos reagir adequadamente às tribulações, até por uma questão muito importante, irmãos, porque ela é inevitável. A gente pode até tentar se desviar de alguns problemas, é verdade, a gente pode até tentar, mas em linhas gerais na vida nós não vamos conseguir nos livrar de todas. Elas chegarão na nossa vida. O texto que eu acho admirável de Jesus, quando ele está concluindo aquilo que ele chama de Sermão da Montanha, quando ele faz uma comparação entre aquele que ouve e pratica e o que ouve e não pratica, e ele fala assim: é como o homem que construiu uma casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. E a verdade é que a tempestade veio para os dois. A tempestade vem para todo mundo, gente. A tribulação vem. Como nós vamos reagir a ela é que vai fazer de nós pessoas que vão viver de acordo com a vontade de Deus ou não. Tiago é mais contundente em relação a isso. Vá ao livro de Tiago, a carta dele, capítulo 1. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículos 2 em diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que coisa que Tiago considera. Então, quando eu olho para a tribulação, eu olho para o meu problema, eu olho para a minha luta, eu olho para aquilo que está acontecendo comigo e sei que Deus permitiu chegar na minha vida, seja por qual canal foi. E muitas vezes isso a gente fica tentando, mas será que foi o Satanás? Será que foi um demôniozinho? Será que foi alguém? Será que foi alguma coisa que eu trouxe da minha vida hereditária? Será o que é isso? Meu irmão, a gente fica procurando saber os motivos e não aproveita a bênção do que está acontecendo. Ai, por que isso está me acontecendo? Ai, será que eu orei pouco? Será que eu orei demais? O que está acontecendo isso? Meu irmão, a gente tem que parar um pouco de ficar tentando adivinhar os porquês da nossa vida e entender as finalidades. Para que Deus está permitindo chegar isso na minha vida? Porque Deus, quando permite chegar uma aprovação, e escute uma coisa, em toda a estrutura bíblica, toda a escritura, Deus nunca prova o ímpio. Deus nunca prova as pessoas que não têm compromisso ou os incrédulos. Todas as provações são para os filhos.
porque Deus trata seus filhos. Então, quando você é tocado por um dilema, por uma luta, por uma angústia, por uma provação, não se sinta constrangido. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Abraça isso, acolha isso, diga assim: Senhor, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu sei que depois disso o Senhor há de forjar em mim a maturidade que eu preciso para viver a minha experiência humana, a minha virtude, a minha caminhada, a vida que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor tem para mim pode estar nesse ambiente, nessa luta. A resposta que eu preciso, a transformação que eu preciso, ela pode estar vindo na sua direção, vestida de tribulação, vestida de problema. E se a gente ficar toda hora refratário ao problema, à dificuldade, nós não vamos aprender. Por isso, Tiago escreve: tenham como grande alegria o fato de serem provados, o fato de passarem por dificuldades, o fato de passarem, e olha como é que ele diz, por diversas provações. Para uma real espiritualidade, será preciso ir até o fim dessas circunstâncias que estamos vivendo. Isso só será possível se soubermos lidar com a vida nos seus diversos aspectos, inclusive no sensível espectro do sofrimento. E aqui está uma questão importante. De um tempo para cá, nós oferecemos como produto religioso uma experiência que é falsa aos olhos do que a Escritura diz. Nós tentamos oferecer uma experiência do tipo: pare de sofrer. Você entendeu o que eu quis dizer e já entendeu o que eu disse. Mas não é só uma denominação que faz isso. Como sociedade, nós acolhemos essa frase no nosso coração e nos transformamos em uma sociedade frouxa, sem resistência. Por conta disso, os índices de depressão, de ansiedade, estão galopantes na sociedade contemporânea que vivemos. O índice de pessoas que precisam tomar remédios, e aqui não estou criticando, é assustador. Então, ao invés da gente fugir desse problema, dessa dor, dessa luta, e eu não estou dizendo para você se transformar num masoquista. Ah, meu querido sofrimento, vem aqui que eu quero lhe abraçar. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você se transformar num masoquista, mas eu estou falando para você não tentar reagir negativamente contra aquilo que vem contra a sua vida, porque Deus sabe o que você precisa para amadurecer, para crescer, para ser forjado por Ele. Deus nos conhece por inteiro, irmãos. E Ele sabe que quando a gente passar por isso, nós vamos estar mais preparados para enfrentar a vida. Quantos podem dizer amém? E para viver todo o propósito que Ele tem para nós. A prova é uma experiência difícil pela qual os reais valores, compromissos e crenças de alguém são revelados. Eu queria levá-los a esse ponto, para mim muito importante da história bíblica. E é um ponto que traz uma história muito profunda em relação a isso, e que a gente muitas vezes pouco presta atenção. Por nos tornarmos refratários a toda espécie de sofrimentos, a gente pensa que Deus não pode usar uma questão de profunda contundência contra a nossa alma para que a gente seja de fato e se revele quem nós somos. Eu vou dar um salto na Escritura aqui e vou levá-los ao livro do Gênesis, no capítulo 22. E é contar uma história para você que você já conhece. Então, se você já conhece e eu vou contar novamente, eu só vou lembrar. Começa o texto assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Quem pôs quem à prova? Deus pôs Abraão à prova. A gente precisa começar a pensar nisso, porque nós somos uma geração de crentes que quer colocar Deus à prova. A gente precisa refletir sobre isso, porque a gente está colocando, nós estamos aprendendo certas reflexões
que de teológicas muito mais afastadas de Deus do que presentes, nós estamos nos transformando numa sociedade que quer provar Deus, no sentido não de experimentar, mas fazê-lo merecedor da nossa devoção. Se Deus fizer isso, então se Deus fizer aquilo. E é o contrário. A história bíblica é Deus quem nos prova, é Deus quem nos testa, é Deus quem pode nos aprovar na caminhada. E a história dessa aprovação de Abraão é muito contundente, porque ela conta uma história que toca a todos nós. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho único, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Você conhece coisa mais difícil que essa aqui? Eu, particularmente, não consigo. Pastor Eliane, eu vou dizer para vocês, olhando para os meus filhos, agora imagine essa história. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus por perto de 75 anos de idade. E ele diz assim, e Deus diz para ele, aparece para ele: sai da tua terra e da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra e vou fazer você um grande povo. Porém, Sara, sua mulher, era estéril. Então ele passou aqueles anos esperando que a promessa se concretizasse. No meio do caminho houve uma interferência humana, uma conversa que Sara, assim, viu? Já que não está acontecendo, pega a minha serva aqui, Agar, e faz um filho. Fez um filho na Agar, só que é Ismael. Só que Ismael é filho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Não é aquilo que Deus de fato quer para ele. Está estabelecido, é filho de Abraão, é pai de uma nação, porém não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Então nem todo resultado que você alcança na sua vida é o que Deus tem para você. Então cuidado, preste atenção, não pegue atalhos no caminho de Deus, cumpra o caminho. Muitas vezes nosso sofrimento está em a gente atalhar. A gente quer evitar o sofrimento e atalha, e quando atalha a gente pode chegar em lugares desagradáveis para a nossa vida. Então cumpra o caminho, cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, Abraão está lá passando o tempo e nada de acontecer, nada, até o ponto de ele fazer quase 100 anos de idade. Já passaram-se quase 25 anos da promessa. 25 anos. E Sara, sua mulher, já tinha perto de 90. Aí o Senhor aparece de novo e vai dizer: Sara vai dar à luz um filho. Sara fez o quê? Uma gargalhada. Ela riu. Porque ela riu, o Senhor disse: agora o seu filho vai chamar Riso. Esse filho que vai nascer daqui a um ano vai chamar Riso, Isaque. Isaque nasce. Abraão com 100 anos, Sara com 90. Imagina isso. Todo pregador faz essa gracinha e eu não vou resistir a fazê-lo. Sara no mercado com Abraão, comprando fralda para ela e para o menino. Comprando fralda geriátrica e fralda para criança. Comprando papinha para criança e papinha para ela. Porque, né? A situação é essa. Mas é a alegria da casa, gente. Abraão pega a criança. Que maravilha. Meu filho. Agora sim, agora a promessa vai se cumprir. E está lá sendo criado, caminhando, sorrindo. Era alegria. Ele é o riso da casa. Ele é a felicidade da casa. Ele é a satisfação da casa. É o prazer da casa. Até que Deus parece falar de novo. Tem hora que a gente... Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. A gente não tem noção do que Deus pode falar com a gente. A gente está nessa geração que todo mundo acha que Deus falou, né? Principalmente para fazer alguma coisa que a pessoa não tem coragem de assumir, né? Deus me falou para fazer isso, mas porque não tem coragem de assumir e fala o troço que Deus. Aí chega para o pastor e fala: Deus me falou. Eu falo: tá bom, já mostrou a carteira, tá tudo certo, tá liberado. Com essa carteirada aí você faz o que você quiser, né? No reino de Deus, falou Deus, pá, jogou, é a carta máxima. Ninguém reage, ninguém retruca, ninguém fala nada. Mas será que foi Deus? Deixa para lá, a vida vai mostrar. O que acontece em relação a isso? Deus aparece e fala isso exatamente que eu falei aqui, li para vocês. Vai para Moriá,
sacrifica o seu único filho. Ele não tinha dois, porque ele já tinha Ismael. Para Deus, o que conta é a promessa. Não é o que a gente cria, imagina, quer. Para Deus o que vale é a promessa dele para a nossa vida. É aquilo que ele tem gerado desde a eternidade para nós, que ele gerou no coração dele. Deus tem um propósito eterno para a sua vida, irmão. E o que vale para Deus é esse propósito. E as coisas que acontecem conosco não são para a gente andar para longe. Não, é para a gente reencaminhar a nossa vida na direção do propósito. Ele chega então e pega o menino e vai. Pega uns homens com ele lá e vai levando. E a história conta uma coisa curiosa. Isaac já não é uma criancinha, Isaac já é um adolescente. Isaac carrega a lenha para o holocausto. Ele diz, vamos ao holocausto. Isaac carrega a lenha nas costas para o holocausto. Vocês se lembram de alguém que carregou uma lenha nas costas para o sacrifício? Né? Esse mesmo, pelo qual nós estamos reunidos aqui em nome e em torno do nome dele. Ele pega a lenha nas costas. Abraão, que é um pai que fala assim, poxa, eu poderia, já que ele vai morrer, porque nós sabemos o final da história, Abraão não sabia. Já que ele vai morrer e vai ser sacrificado, leva a lenha, leva o fogo e leva a faca. Vai que acontece um acidente, você já morre, aí está tudo certo, não quero participar disso. Mas não, Abraão era um pai cuidadoso. Você vai levar a lenha, mas quem vai levar o fogo e a faca sou eu. A faca que seria contundente para matar Isaac e o fogo para fazer dele um sacrifício a Deus. A gente lê o texto de um versículo para o outro, mas Abraão andou na direção daquele destino por 3 dias. 3 dias ele andou na direção de Moriá. 3 dias com o seu filho do lado, em silêncio, esperando ouvir a voz de Deus. Fala, já entendi, volta, era uma brincadeira, pegadinha. E nada de ouvir, nada. O que acontece? Chegando perto, ele escuta a voz que ele não queria escutar, a voz do menino. Aqui a gente tem filhos, tem netos, né? Hoje essa coisa toda eu esparramo para as minhas netas. Eu fico pensando de mão dada com a Luísa de uma mão e com a Júlia na outra, andando 3 dias na direção do lugar do sacrifício delas que eu terei que fazer. Meu coração está dilacerado, gente. Meu coração está cortado, quebrado em pedacinhos. Mas eu estou andando. Vocês entendem o que é perseverança? Eu estou arrebentado por dentro, mas eu estou andando na direção do propósito de Deus para a minha vida. Eu estou chorando por dentro, porque eu não posso chorar por fora, porque o menino vai ver. Mas eu estou andando. Eu estou quebrado, mas eu estou andando. Segurando a faca e segurando o fogo. 3 dias mantendo as brasas vivas para o sacrifício. 3 dias incluem 3 noites. Incluem acampamento. Incluem parar para dormir e ficar olhando. Vocês acham que Abraão dormiu essas 3 noites? Pense em você fazendo esse trajetório. Abraão, será que dormiu? Abraão, será que vou ver uma TV aqui portátil que eu trouxe para pegar no sono? Tudo que ele via era a faca e o fogo e o menino. Mas ele continuava em frente. Até que ele ouve uma voz que ele não queria ouvir, que é a voz de seu filho, que pergunta: pai, eu estou vendo a lenha que eu estou levando, eu estou vendo a faca e eu estou vendo o fogo. E o cordeiro? E o cordeiro para o sacrifício? E o animal que nós vamos sacrificar? Essa é a voz do filho olhando nos olhos do pai. E Abraão, então, imagino eu, engasgado, embargado. Vocês sabem que depois de velho o homem fica chorão. Você sabe que você me vê aqui de vez em quando chorando de qualquer coisa. Abraão tem mais de 100 anos. Imagino a voz embargada e ele dizendo: meu filho,
Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro, mas continua caminhando. Sabe, irmãos, nós precisamos ser perseverantes, porque Deus proverá, porque Ele é o Jeová Jireh. Bem, eles chegam lá, Deus aponta a montanha e Ele diz para os seus companheiros de viagem: fiquem aí, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. E Ele falou no plural, porque havia estranhamente uma confiança em Abraão, que a carta aos Hebreus vai explicar. Se não me engano, no capítulo 11, você pode conferir depois. Ele vai dizer: Abraão cria que mesmo que ele fizesse aquele sacrifício, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então ele ia na direção de fazer aquilo. Para Abraão, Isaac já está sacrificado lá no acampamento dele, mas ele vai em frente. Irmãos, se há uma necessidade dessa vida, nos dias que nós estamos vivendo, para viver uma espiritualidade saudável, vá em frente. Não pare, não desista, não deixe que nada da vida roube você a possibilidade de chegar até o final. Ele chega e sobe a montanha, deixa os moços lá embaixo e sobe com o menino. Agora imagine a cena. Eles armam o altar, eles põem a lenha, e aí Isaac começa a entender que o negócio vai ficar esquisito para ele. Que agora Abraão pega a corda que tinha e amarra Isaac e coloca Isaac sobre a lenha. Você imagina o coração desse pai? Você imagina o que ele está sentindo naquele momento? Você imagina o que ele está vendo ali? Ele minimamente procura: o Senhor tem-me, mas ele pega a faca e levanta a faca. E quando ele levanta e vai baixar, aí Deus fala de novo com ele: Abraão. Aí ele: não toca no menino. Agora eu sei que você é um homem diferente, é um homem de fé. Nós seremos pessoas diferentes nessa sociedade, não pelas elaboradas construções a partir de competências nossas, mas pela decisão de chegarmos ao fim e irmos até o fim naquilo que Deus tem projetado e planejado para a vida de cada um de nós. Quando a gente chegar lá, Ele é o Senhor que vai fazer coisas extraordinárias e vai se revelar de maneira poderosa. E Abraão, então, quando ouve aquilo e ele para, estanca com aquela faca na mão, ele ouve um bé, bé, bé ali do lado. Deus havia providenciado um cordeiro para o sacrifício. Todavia, irmãos, nem sempre acontece isso. Existem momentos em que nós temos que ir até o fim mesmo, em que coisas acontecem conosco que a gente não conseguirá entender. Não conseguirá. Tem coisas que a gente vive que a gente vai dizer por que aconteceu, e a gente não vai ter resposta. Tem coisas que vão acontecer e que não vão nos paralisar. O anjo não vai gritar, dizer para, porque a gente gostaria que fosse a vida toda de todo mundo assim, mas não é assim. A gente foi impactado como comunidade há um mês atrás, ou menos um pouco, com a situação da filha do Rafael e da Camila, a bebê ia fazer 3 anos, a Bárbara, que foi atropelada aqui no tanque. Eu estive com o JB essa semana e eu falei: pastor, em relação à morte nós estamos resolvidos. O problema é por que aconteceu desse jeito. E eu não tinha o que dizer para ele, porque não tenho o que dizer. Mas ele me disse uma coisa interessante: nós vamos continuar caminhando. Não é fácil continuar caminhando em alguns momentos, irmãos. Eu não estou aqui para dizer para vocês é fácil. Eu não estou dizendo aqui para vocês vai tranquilo que no final Deus vai dar um em você. Não é assim. Mas nós podemos crer que da mesma maneira que Isaac levou o madeiro e o anjo bradou e impediu que ele fosse sacrificado, nós entendemos que alguns milhares de anos depois, um outro Isaac, agora não filho de homens, mas filho de Deus, levou o madeiro nas costas. E não foi roubado na sua vida, porque Jesus não foi assassinado. Ele foi sacrificado por livre vontade. Ele se entregou.
E quando ele se entrega, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Era o grito no peito de Isaac, quando está lá sobre o altar de Moriá. Isaac ouviu o grito do anjo e viu o cordeiro para o lugar dele. Jesus era o cordeiro para o lugar de todos nós. E foi até o final. Por isso Hebreus vai dizer: corra a carreira com perseverança, olhando para Jesus, que por causa do que estava destinado, suportou tudo. Meus irmãos, nós temos um destino extraordinário em Deus, mas a gente precisa aprender a ir até o fim, porque depois, mesmo que a gente morra, há uma promessa. Da mesma forma que o Cristo ressurgiu ao terceiro dia, nós ressuscitaremos e viveremos com Ele para todo sempre. Portanto, abrace, acolha essa tribulação, porque ela está gerando em você a perseverança que você precisa para viver toda a vida que Deus tem para nós e para fazer você cumprir todo o propósito eterno dele, em nome de Jesus. Quem tem fé para receber essa palavra, quem acha que pode pensar sobre perseverança essa semana, busque textos, leia sobre perseverança, busque alguma coisa, alimente o seu coração e defina no seu coração: eu serei uma pessoa que vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Porque segundo Hebreus, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que vão à frente, que vão pela fé e que vão seguindo em nome de Jesus. Leve essa palavra para a sua semana, reflita sobre ela, abrace-a em nome de Jesus e seja abençoado pela maturidade que essa perseverança há de gerar na sua vida, em nome de Jesus.